Eu já postei vídeo aqui falando sobre a minha experiência com as fibroses, o tratamento que eu passei e muitas pessoas me perguntam, me pedem para mostrar a minha barriga hoje, como que ficou depois do tratamento das fibroses. Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar você que quer fazer cirurgia plástica, que tem preocupação com essa questão das fibroses, ou você que já fez cirurgia e às vezes está enfrentando esse problema, está lutando aí contra as fibroses, para vocês entenderem o tratamento, como que é a forma de prevenção, as diferenças que há entre fibroses, irregularidades ou até mesmo degradação tecidual. Então, se você tem interesse nisso, não deixe de assistir esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP, Verdade sobre Cirurgias Plásticas. Eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta e nutricionista e atuo acompanhando pacientes no pós-operatório de cirurgia plásticas há mais de 10 anos. Depois, se você tiver interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as minhas redes sociais, o meu site, para vocês poderem olhar e ver mais sobre a minha trajetória. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre a minha experiência pessoal com a lipoaspiração e com as fibroses que eu tive depois, toda a minha busca, né, para achar um tratamento que fosse eficaz para as fibroses e tudo que eu tive que percorrer, e assim eu comecei a atuar na área e fiquei realmente sendo uma profissional voltada para a reabilitação de pacientes em pós-operatório de cirurgias plásticas. Então, desde que eu postei esse vídeo, muitas pessoas me pedem para eu mostrar como que é a minha barriga hoje, como que era a minha barriga na época e o resultado que eu consegui com o tratamento. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar o meu abdômen hoje para vocês, até para explicar um ponto importante sobre o tratamento de fibroses, porque infelizmente todo mundo acha que tudo é fibrose. Qualquer irregularidade que existe ali no abdômen, às vezes é uma degradação tecidual e as pessoas acham que é fibrose e ficam fazendo um monte de tratamentos para melhorar uma coisa que não necessariamente é fibrose. Então eu vou explicar isso melhor para vocês, vou ilustrar com alguns casos que eu recebo no meu consultório, inclusive, para poder isso ficar bem claro e você não ficar às vezes aí buscando tratamentos, buscando alternativas, sem fazer um diagnóstico correto do que está acontecendo ali no seu abdômen, tá? Muitas pessoas me pedem para ver como que era a minha barriga com as fibroses, mas infelizmente, gente, eu não tenho nenhuma foto dessa época, porque eu fiz a cirurgia há 15 anos atrás. E há 15 anos atrás, gente, não tinha celulares, smartphones, como é hoje, que você tira as fotos, tira selfies. Esse termo selfie nem existia. Eram máquinas digitais, estavam começando as máquinas fotográficas digitais. Era, na verdade, o que era ainda mais comum era aquelas máquinas de filme mesmo. Quem tem aí mais de 30 anos vai lembrar dessa época. Então, a gente não tirava fotos de coisas que não eram agradáveis ou que incomodava. Não existia esse culto. Fotos eram apenas para bons momentos, né, viagens. Mas eu vou mostrar, então, a foto do meu abdômen hoje. Na foto, gente, eu deixei a calça bem baixo, exatamente para mostrar aí nesse cantinho esquerdo, eu tenho uma depressão nessa região, vocês podem reparar aí na foto. Essa depressão, gente, isso não é fibrose. Na época que eu fiz a minha cirurgia, eu não tinha noção de nada. Eu não sabia o que eu ia enfrentar num pós-operatório. Eu só queria fazer a minha lipoaspiração, ficar livre das minhas gordurinhas, e eu achava que era isso. Era só eu chegar lá no cirurgião plástico, ele ia me operar e daí a pouco eu tava linda. Daí uma semana depois da cirurgia eu estaria ótima, vestindo tudo que eu sempre sonhei. Quem já passou por cirurgia plástica, quem já passou por lipoaspiração sabe que não é bem assim. E quando me falaram que eu precisava fazer drenagem linfática, né, depois da cirurgia, eu achei ok, vamos fazer a drenagem linfática. E aí eles me deram 3 opções de profissionais. O que eu fiz? Como eu não sabia de nada, eu peguei a profissional que era mais próxima da minha casa, vi a relação de preço entre elas, negociei o valor e fiz com ela.
porque eu achava que drenagem linfática depois da cirurgia era só uma massagem ali para poder me ajudar, para poder me sentir bem. Não tinha a menor ideia da importância de um pós-operatório bem feito, porque se eu soubesse na época, eu teria com certeza buscado o melhor profissional para cuidar de mim. Mas eu não sabia. Então eu achava que qualquer pessoa, qualquer profissional traria o mesmo resultado. O resultado da minha cirurgia independeria disso. E aí, então, eu fui fazer as drenagens, né, que eu até já contei no outro vídeo, eu sentia muita dor durante as sessões de drenagem, e a profissional que cuidou de mim, ela não me instruiu em absolutamente nada em relação ao uso de cinta. Eu usava a cinta me apertava nessa região, eu ficava horas sentadas com ela e ela apertando aí nesse local, tanto que chegou a ferir na época. Eu me lembro muito bem disso por causa da feridinha que deu, porque a cinta me apertava muito nesse local, ela comprimia exatamente esse lugar. E o que acontece quando a gente tem uma compressão muito grande na região onde a gente fez a cirurgia? Está havendo um processo cicatricial. Essa compressão, ela ativa algumas enzimas chamadas metaloproteinases. E essas enzimas degradam, literalmente, elas degradam o tecido. Então, muito cuidado com o uso das cintas no pós-operatório. Obrigação do profissional que te acompanha no pós-operatório te orientar corretamente quanto ao uso das cintas, das talas, claro que juntamente com o cirurgião ou a cirurgiã plástica, porque é, afinal de contas, um trabalho em equipe. Mas hoje, por exemplo, cirurgiões que já conhecem o meu trabalho, eles já me dão autonomia, por exemplo, para eu poder orientar os pacientes nesse sentido, porque afinal de contas eu estou mais em contato com eles, eu estou acompanhando dia a dia ali a evolução no pós-operatório, eu já tenho esse costume. A primeira coisa que eu faço quando os pacientes chegam para mim no consultório é avaliar exatamente como que está essa questão, se a cinta está tendo risco de fazer degradação tecidual ali ou não, e também orientar quanto a esses aspectos. Então é muito importante que o profissional que acompanha você, ele tenha essa experiência para poder te orientar da forma correta, para que sequelas como essa que eu fiquei não aconteça com você também. Eu recebo demais pacientes no meu consultório que chegam às vezes com 3 meses de pós-operatório, 4 meses de pós-operatório, com marcas assim, ó, igual essa paciente que eu atendi, essa outra paciente também. Tá vendo essas marcas, essas dobras geradas ali no abdômen? Uso de cinta errado, porque não foram instruídas pelas profissionais que estavam acompanhando elas no pós-operatório. As fibroses, eu vou mostrar de novo a foto da minha barriga. Gente, a minha barriga era muito diferente do que é hoje. O meu umbigo era um pouco repuxado aí pro lado esquerdo. O meu problema maior foi do lado esquerdo. Eu tinha muitas irregularidades, eu tinha realmente fibroses. Não eram áreas mais proeminentes, porque havia excesso de tecido ali realmente depositado, tinha aderências na região também. Eu sentia muita dor, uma sensação de que estava tudo muito preso ali, eu ia fazer movimentos, ardia, como se o tecido estivesse rasgando, que é muito característico das fibroses. Outra coisa que sempre me perguntam também é por que algumas pessoas desenvolvem fibroses e outras não, se tem como a gente prevenir as fibroses. Então, gente, eu sempre, antes de fazer nutrição, antes de me adentrar um pouco mais nessa área de alimentação, eu sempre justificava para os pacientes que as fibroses eram por questões do próprio organismo, que tinha pessoas que tinham mais tendências a desenvolver fibroses, por questões genéticas mesmo, até um dia que eu tive no meu consultório um caso, na verdade 2, porque eram irmãs gêmeas, que me atentou, que me chamou muita atenção para essa questão da parte da alimentação. Eu atendi primeiro uma das irmãs, ela me procurou no pós-operatório de cirurgia plástica, tinha feito uma cirurgia de lipo e a redução da mama, a mastopexia, e me procurou para fazer o pós-operatório. Então, atendi, comecei a fazer as sessões de fisioterapia com ela, correu tudo muito bem, foi uma recuperação super tranquila. Então, assim, foi excelente o resultado do pós-operatório dela. Passado alguns meses, cerca de 4 meses depois, a irmã gêmea dela, gêmea univitelina, gente, ou seja, gêmea idêntica, que tem a mesma carga genética, ela me procurou porque fez a mesma cirurgia com o mesmo cirurgião plástico, tudo a mesma coisa. O que aconteceu, gente, me surpreendeu muito.
Porque o pós-operatório dela foi completamente diferente do da irmã. Ela, gente, teve várias complicações. Para começar, ela teve uma deiscência aqui na região da cicatriz, que é quando a cicatriz abre, e ali começou a querer infeccionar. Ela teve também, começou a ter fibroses. Ela teve seroma, que é, quem não sabe o que é seroma, tem vídeo aqui que eu explico o que é o seroma. Então, ela começou a ter várias complicações totalmente diferentes do pós-operatório da irmã. E eu fiquei impressionada com aquilo, porque eu ficava assim, como é que pode, gente, se a mesma pessoa praticamente, a mesma carga genética, ter respostas tão diferentes ao mesmo procedimento cirúrgico. E aí, então, eu comecei a me questionar o que está acontecendo, né? E comecei a fazer uma série de perguntas sobre se ela fumava, se ela tomava bebida alcoólica, tudo aquilo que a gente já conhece que pode ser e pode influenciar no processo cicatricial. E não existia nada disso. A única coisa que era realmente muito diferente entre as duas era o estilo alimentar. A irmã que eu atendi primeiro, que teve um processo ótimo, ela tinha uma alimentação muito equilibrada, até porque ela era casada com um nutricionista. E a irmã que eu estava tratando, que teve esse tanto de complicação, não. Ela já tinha uma alimentação bem diferente, ela comia muita comida industrializada pronta, porque segundo ela não dava tempo de cozinhar. Então eu comecei a perceber que a alimentação era um ponto muito importante nesse processo de cicatrização. Então eu fui procurar alguns profissionais, alguns nutricionistas que pudessem me ajudar. Levei o caso para eles, falei, olha, ela tá tendo fibrose, ela tá tendo seroma, ela teve uma deiscência e eu preciso de alimentos que ajudem para poder acelerar esse processo. Eu percebi que eles não faziam a menor ideia do que eu estava falando. Quando eu falava de fases da cicatrização, em que fase que ela estava, e foi a partir daí que eu pensei então em estudar nutrição. E assim eu fiz. Fui para a faculdade de nutrição, fiz o curso e hoje também sou nutricionista para ajudar exatamente os meus pacientes nesse processo todo. Então hoje eu já acompanho o paciente antes da cirurgia para poder deixar o organismo dele completamente ali equilibrado, com as vitaminas, minerais necessários para uma boa cicatrização, para o fortalecimento do sistema imunológico, que é super importante, para o controle da inflamação no pós-operatório, porque isso também vai ser importantíssimo para todo o processo de recuperação e de cicatrização depois. Então, eu já faço esse trabalho associado. Além dos recursos da fisioterapia na reabilitação dos pacientes, eu também já atuo com essa parte da nutrição. E aí vocês me perguntam, tem alguma coisa que eu posso fazer para prevenir essas complicações, essas intercorrências? E aí, depois que eu estudei nutrição também, eu fiz uma associação que eu nunca tinha feito, que na época eu também não sabia que eu tinha, que é a hipersensibilidade alimentar. Eu tenho hipersensibilidade não celíaca a glúten, comer nenhum alimento derivado de farinha de trigo. E o que acontece com as pessoas que têm hipersensibilidade alimentar, não sabem e consomem os alimentos que causam essas alterações no organismo? O organismo ele fica extremamente inflamado. E esse estado inflamatório, depois da cirurgia, que a gente tem ali a fase inflamatória da cicatrização, para entrar a fase proliferativa, os estudos eles já são muito claros que quanto maior, quanto mais exagerada é essa fase inflamatória e quanto mais tempo ela durar, maiores são as chances de haver complicações no pós-operatório. Então, o que é o ideal? É a gente controlar essa inflamação antes da cirurgia e depois, através da alimentação. E por isso, o diagnóstico de hipersensibilidades alimentares, também antes da cirurgia, é super importante. Porque eu tenho para mim, como eu não fazia ideia, né? Eu comia bolo, comia pão, comia tudo nessa época, e eu provavelmente estava com o organismo super inflamado, porque eu já tinha sintomas muito claros, né? Eu tinha distensão abdominal todo dia, aquela sensação de empazinamento no final do dia, passava mal com muita frequência, meu intestino ora era muito preso, ora eu tinha episódios de diarreia, enfim, esses são sinais que às vezes você está consumindo alimentos que você não deveria, porque às vezes você tem sensibilidade.
e isso gera uma inflamação, como eu falei, muito grande no organismo, que vai influenciar diretamente a sua cicatrização lá na frente. Então, muito cuidado, se você tem, e olha gente, tem muita gente, eu recebo no meu consultório muitas pessoas que a gente vai investigar e descobrir que tem algum tipo de hipersensibilidade alimentar e não sabe, e está consumindo os alimentos que não deveria. Por isso podem ter complicações depois da cirurgia. Bom, gente, eu já falei demais aqui nesse vídeo hoje. Depois eu vou trazer mais casos para ilustrar melhor para vocês de pacientes que eu atendi, para ficar mais claro, para que você consiga fazer um tratamento preventivo, né, de complicações através da alimentação e também saiba escolher muito bem um profissional para te acompanhar, para não fazer estímulo excessivo no tecido, para não fazer às vezes terapias que vão mais agredir do que melhorar, né, a fibrose principalmente. Quem não viu ainda o vídeo que eu falo sobre tratamentos dolorosos, né, sobre a dor no pós-operatório também, assista, porque é muito importante. Eu vejo por aí muitas pessoas se submetendo a tratamentos dolorosos que, gente, não vão resolver e podem até piorar o processo da cicatrização e do surgimento das fibroses. Então também assista esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no final desse, tá? Para vocês entenderem todo o processo e terem o melhor resultado possível com as cirurgias de vocês. Muito obrigada pela sua atenção, por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. Um beijo, até mais, tchau!